Pessoal, eu sou o professor Lorival e mais uma vez estou aqui para apresentar essas dicas de português para todas as idades. Hoje, especialmente, nós vamos estabelecer a diferença entre mas, mais ou mas. E por que nós vamos fazer isso? Porque na linguagem escrita, esse é um dos erros mais comuns. Os alunos, principalmente do ensino fundamental e às vezes até do ensino médio, cometem muito erros em relação a essas três palavras. Não seria assim erros de sentido, mas erros gráficos que podem também comprometer a ideia daquilo que se pretende dizer. Então, há a necessidade de estabelecer as diferenças e todo mundo entender o porquê de cada uma. Por exemplo, sempre eu digo que é importante as pessoas conhecerem as classes gramaticais, conhecer as suas finalidades, né? Para que serve cada uma das classes gramaticais. A conjunção, a preposição, o substantivo, adjetivo, advérbio, o verbo, enfim, todas as classes. É importante, num primeiro momento, todo mundo ter conhecimento delas e saber para que se usa, para que serve cada uma dessas classes. Nós vamos começar pela palavra mas. Ora, o que é essa palavra? Então, todo mundo tem que ficar atento a isso. Essa palavra, na verdade, ela é uma conjunção. Ela é uma conjunção. Ela é uma conjunção adversativa. Conjunção adversativa. E o que é uma conjunção adversativa? É uma conjunção que introduz uma oração que é oposta à outra. Ela é usada para introduzir uma ideia oposta à outra, uma contrariedade. Então é importante a gente ver que as ideias de cada oração, para a gente poder verificar se é possível usar o mas. O mas, ele pode ser substituído por outras conjunções, como por exemplo, todavia, no entanto, entretanto, porém. Ela é uma conjunção que pode ser substituída por outras. Então, mas como ela é aquela conjunção que a gente mais usa, eu percebo muito nos textos escritos que há uma confusão entre a conjunção mas e a palavra mais. Então, não sei, talvez porque muita gente pronuncia o mas, pronuncia mais. Então, da forma como pronuncia, tenta escrever. Então, mesmo que a gente pronuncie de forma diferente, é importante a gente verificar qual é a palavra a que a gente está se referindo. Então, nesse caso, o mas é a conjunção adversativa. Veja que essa palavra adversativa tem uma outra, muito como que é adversário, né? Ou seja, é uma ideia contrária, ou seja, a conjunção mas vai sempre introduzir uma oração que é contrário à outra. Eu vou dar aqui um exemplo para ver se eu consigo explicar melhor. Preste atenção nessa frase, nessa oração aqui. Vejam que aqui é uma oração independente. Eu estudo muito. Vejam a ideia. Eu estudo muito. Olha a ideia. Aí a outra ideia, né? Outra oração. Não consigo aprovação em concurso. O que a gente observa entre essas duas orações? É que a segunda, ela apresenta uma ideia oposta à primeira. Por quê?
Porque o óbvio seria, se uma pessoa estuda muito, qual é o óbvio? É que ela consiga ser aprovada em qualquer concurso. Então aqui não está dizendo isso, aqui está dizendo é que não consigo aprovação, ou seja, essa ideia aqui é uma ideia contrária à ideia dessa oração aqui. Então, se aqui são ideias contrárias, quando eu junto as duas orações, eu vou ter que usar o mas. Por quê? Porque as ideias são opostas. Então, esse mas vira uma conjunção adversativa. Vai introduzir a oração que é a oposição à primeira oração. Aqui eu poderia, como já disse, substituir por porém. Eu estudo muito, porém não consigo aprovação em concurso. Eu poderia substituir por todavia. Eu estudo muito, todavia não consigo aprovação em concurso. Eu estudo muito, no entanto, não consigo aprovação em concurso. Todas essas conjunções, elas são conjunções adversativas. Elas servem para introduzir orações que têm ideia oposta à anterior. Vamos ver outro exemplo. Cheguei muito atrasado, olha a ideia. E a outra, ainda participei da reunião. Então, o que a gente percebe? Que as duas ideias aqui são opostas. Então, a frase ficaria assim, ó. Cheguei atrasado, mas ainda participei da reunião. Então, mas ele serve para estabelecer essa relação de oposição. Aí, agora nós vamos ver essa outra aqui, que é o mais. Veja a diferença. A diferença não é só gráfica. É mas, que é a conjunção mas, e mais. O que é o mais? Mais é o contrário de menos. Portanto, esse mais geralmente é usado como advérbio. Vejam a classe, né? Advérbio. A primeira, mas, é conjunção. E o mais é um advérbio. Ele vai ajudar na circunstância. Então, esse advérbio ele é um advérbio de intensidade. Ou seja, ele vai servir para intensificar o sentido da palavra a qual se refere. Então, é para intensificar. É exatamente o contrário da palavra menos. É só para a gente fazer esse jogo, né? Quando a gente está em dúvida, é só mentalmente a gente pensar que o contrário de mais é menos. Então, isso equivale à intensidade. Por exemplo, meus amigos têm mais qualidades do que defeito. Olha, a intensidade aqui tem mais, muita intensidade, né? Muitas qualidades, ou tem mais qualidades do que defeito. Então, se a gente faz mentalmente aqui a substituição por menos, nós vamos ver que a palavra certa mesmo é mais. Meus amigos têm menos qualidades, ou seja, o mais está empregado corretamente. Aqui não caberia aquele mas conjunção, né? Por quê? Porque essa palavra mais está intensificando, né, o sentido da palavra qualidade, dando uma intensificação à palavra qualidade. Outro exemplo. Fale mais alto, por favor. Olhe que o mais aqui está intensificando a palavra alto. Alto é um adjetivo, né? Então, esse mais está intensificando a palavra, o adjetivo alto. Então, daí a gente dizer que, geralmente, esse mais é o intensificador de alguma palavra. Vejam como há uma grande diferença entre o mas e o mais. Repetindo, né? O mas, que nós vimos no slide anterior, é uma conjunção. E o mais
é um advérbio de intensidade. A outra palavra é mas com acento. Aí a gente poderia fazer confusão com o outro mas que não tem acento. Então, qual seria a diferença? Esse mas aí é uma palavra no plural. Na verdade, o mas com o acento, ele é o plural do adjetivo feminino má. É o plural de má. Eu digo, ela é uma pessoa má. Elas são pessoas más. Então, o mas com acento é o plural do adjetivo feminino má. Portanto, totalmente diferente. É outra classe. Aí, conjunção, mas. Mais é advérbio. E o mas aí é adjetivo. É plural do adjetivo mas. Vamos ver exemplo? Eram pessoas más. Está aqui. O plural de má. Pessoas más. Não posso dizer pessoas má, porque aí a concordância não se efetiva. Então é pessoas más. Outro exemplo, andava com más companhias, ou andava em más companhias. Andava com más companhias. O más aqui se refere a companhias, é adjetivo, está acompanhando o substantivo companhia. Assim como nesse outro exemplo, o mas se refere ao substantivo pessoas. Portanto, é perceptível aqui que a classe a que pertence esse mas é a do adjetivo. Né? Adjetivo sempre acompanha o substantivo. Então, essa é a diferença entre essas três palavras, né, que causam muito estrago assim, na escrita das pessoas com menos experiência. Daí isso é importante, não apenas a gente ler muito, mas é importante também a gente escrever sempre, criar hábito. Hábito de ler, hábito de escrever. Porque quem cria hábito de escrever, logicamente, vai aprender a diferenciar as palavras e a assinalá-las corretamente, a escrevê-las corretamente. Então, isso é muito importante, esse exercício da escrita ser algo muito importante, porque a escrita é a prática da língua, né? Você praticando a língua e você usar a língua na forma escrita é um jogo muito interessante e enriquecedor. Daí isso é importante, além da leitura que a gente tem que fazer diariamente, é importante também que a gente escreva sempre. Então, esse era o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês em relação a essas palavras e até um próximo vídeo.